Marina Santos, de 28 anos, é uma mulher que carrega o peso do julgamento social por ter 3 filhos de pais diferentes. Morando na periferia de São Paulo, ela enfrenta diariamente o preconceito dos vizinhos e a luta para sustentar sua família sozinha. Quando sua situação financeira se torna insustentável e ela é despejada de casa, Marina encontra ajuda em uma figura inesperada. Seu Joaquim, um homem de 65 anos considerado louco pela comunidade devido ao seu comportamento excêntrico e por viver isolado em uma casa grande e aparentemente abandonada. Esta é uma história sobre segundas chances, superação do preconceito e a descoberta de que a verdadeira família nem sempre é aquela que compartilha o mesmo sangue. Paisamo e Caractás, o som estridente do despertador ecoou pelo pequeno cômodo às 5 da manhã, cortando o silêncio pesado da madrugada paulistana. Marina Santos abriu os olhos lentamente, sentindo o peso familiar da realidade se instalando em seus ombros como um manto invisível. Aos 28 anos, ela já carregava nas feições a marca de quem enfrentou batalhas que muitos não conseguiriam imaginar. A casa de 2 cômodos na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, era pequena demais para abrigar os sonhos de uma família, mas era tudo que Marina conseguia pagar com seu salário de auxiliar de limpeza. O cheiro de umidade das paredes mal pintadas se misturava com o aroma do café que ela preparava religiosamente todas as manhãs, um ritual que a ajudava a encontrar forças para mais um dia. "Mãe, o Lucas está mexendo nas minhas coisas de novo." A voz aguda de Camila, de 12 anos, cortou o ar matinal. Era sempre assim, a filha mais velha assumindo responsabilidades que não deveriam ser suas, cuidando dos irmãos menores, enquanto Marina se preparava para o trabalho. Lucas, de 8 anos, apareceu na porta da cozinha com o cabelo despenteado e um sorriso travesso no rosto. Seus olhos castanhos brilhavam com a inocência de quem ainda não compreendia completamente as dificuldades que cercavam sua família. "Eu só queria ver o caderno dela, mãe. Ela desenha muito bem." Marina suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do rabo de cavalo mal feito. "Camila, empresta o caderno para o seu irmão." "E Lucas, você tem que pedir emprestado. Não pode simplesmente pegar as coisas dos outros." A rotina matinal seguia sempre o mesmo padrão. Café preto forte para Marina, leite com achocolatado para as crianças quando havia dinheiro, pão com margarina quando sobrava do dia anterior. Pedro, o caçula de 4 anos, ainda dormia pesadamente no sofá-cama da sala, seus cachos loiros formando um contraste suave com a almofada desbotada. Marina observou seus 3 filhos enquanto tomava o café. Cada um carregava traços físicos diferentes, evidência silenciosa de 3 relacionamentos que não deram certo. Camila tinha os olhos escuros e a pele morena, herança de seu primeiro relacionamento com Roberto, um rapaz do bairro que desapareceu quando soube da gravidez. Lucas puxara mais para ela, com cabelos castanhos e feições delicadas, filho de um relacionamento de 2 anos com André, que partiu quando o menino tinha apenas 2 anos. Pedro, com seus cachos dourados e olhos azuis, era fruto de sua última tentativa de encontrar o amor com Marcelo, um homem que prometeu mundos e fundos, mas que também se foi quando as responsabilidades se tornaram reais. "Mãe, a senhora da casa ao lado ficou olhando para a gente ontem, quando chegamos da escola." Camila mastigava o pão devagar, seus olhos revelando uma maturidade precoce que partia o coração de Marina. Ela fez aquela cara feia de novo. Marina sentiu o estômago se contrair. Dona Aparecida, a vizinha de 60 anos, era apenas uma das muitas pessoas na comunidade que não perdiam oportunidade de demonstrar seu julgamento. Os cochichos quando Marina passava pela rua, os olhares de reprovação, os comentários maldosos que chegavam até ela através de terceiros, tudo isso fazia parte de sua realidade diária. "Não liga para isso, minha filha. As pessoas falam o que não sabem." Marina tentou manter a voz firme, mas por dentro sentia a familiar queimação da injustiça. Como se criar 3 filhos sozinha não fosse desafio suficiente, ela ainda tinha que lidar com o peso do preconceito social. O celular antigo de Marina vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Dona Rosa, sua patroa. "Marina, preciso que você chegue mais cedo hoje. Temos visitas importantes e a casa precisa estar impecável. Obrigada." Marina fechou os olhos por um momento. Chegar mais cedo significava deixar as crianças sozinhas por mais tempo.
algo que a angustiava profundamente, mas também significava algumas horas extras no pagamento, dinheiro que ela precisava desesperadamente para quitar o aluguel atrasado. Camila, hoje você vai ter que cuidar dos meninos um pouco mais, tá bem? Mamãe precisa trabalhar cedo. Marina se agachou na frente da filha, segurando suas mãos pequenas. Você é minha guerreira, né? A menina assentiu com seriedade e Marina sentiu o coração se partir um pouco mais. Camila já tinha perdido muito de sua infância, assumindo responsabilidades que deveriam ser de um adulto. Mas não havia escolha. Era isso ou deixar a família passar necessidade. Após um banho rápido no chuveiro, que funcionava apenas com água fria, Marina vestiu seu uniforme de trabalho. Calça jeans desbotada, camiseta branca e tênis já gastos pelo uso constante. No espelho do banheiro, ela observou seu reflexo. As olheiras eram mais pronunciadas, reflexo das noites mal dormidas preocupando-se com contas e com o futuro dos filhos. Aos 28 anos, sentia-se muito mais velha. O trajeto até a casa de Dona Rosa, no bairro nobre de Higienópolis, levava 1h30 de transporte público. Marina embarcou no ônibus lotado das 6 da manhã, espremida entre trabalhadores que, como ela, começavam cedo mais um dia na luta pela sobrevivência. Pelas janelas embaçadas, observava a cidade despertando. Vendedores ambulantes montando suas barracas, porteiros abrindo prédios elegantes, crianças uniformizadas a caminho da escola. Durante o trajeto, Marina não conseguia parar de pensar na conversa que havia tido na semana anterior com seu Antônio, o proprietário do imóvel onde morava. O homem de 50 anos, dono de várias casas na região, havia sido claro. Se o aluguel não fosse quitado até o final do mês, ela e as crianças teriam que sair. Marina, você é uma boa pessoa, mas negócio é negócio. Tenho família para sustentar também. As palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente como um eco persistente. Ela tinha calculado e recalculado suas finanças dezenas de vezes, mas não havia milagre que fizesse o dinheiro aparecer. O trabalho na casa de Dona Rosa era árduo, mas pelo menos era estável. A senhora de 70 anos era exigente, mas justa, e Marina sabia que era uma das poucas oportunidades de emprego que conseguiria manter mesmo com a flexibilidade necessária para cuidar dos filhos. A casa de 3 andares em Higienópolis era um mundo completamente diferente do seu. Pisos de mármore que Marina encerava todas as semanas, móveis antigos que custavam mais do que ela ganhava em um ano, jardins bem cuidados que contrastavam com a ausência de verde em seu bairro. Marina, querida, você chegou cedo hoje. Que bom. Dona Rosa a recebeu na entrada da cozinha, vestindo um robe de seda azul marinho. Temos o jantar da família hoje à noite. 20 pessoas. Preciso que você deixe tudo impecável. Pode deixar, Dona Rosa. Vou dar conta de tudo. Marina amarrou o avental e começou imediatamente o trabalho. Suas mãos, calejadas pelo trabalho constante, se moviam com eficiência automática. Limpar, organizar, polir, aspirar. Cada movimento era uma pequena batalha contra o tempo e contra suas próprias preocupações. Enquanto trabalhava, Marina ouvia conversas fragmentadas da família Rosa. A filha mais nova da patroa, uma mulher de 35 anos, reclamava sobre o comportamento rebelde de seu filho adolescente. Não sei mais o que fazer com o Miguel, mãe. Ele só quer saber de videogame e não estuda. Marina sorriu ironicamente enquanto passava pano na mesa da sala de jantar. Se soubessem os problemas reais que algumas famílias enfrentavam, Camila, com seus 12 anos, já demonstrava mais responsabilidade do que muitos adultos que Marina conhecia. O dia passou rapidamente entre a limpeza dos 3 andares da casa, a preparação da louça especial para o jantar e a organização dos arranjos de flores que haviam chegado pela manhã. Quando Marina finalmente olhou o relógio, já eram 4 da tarde. Seu corpo doía, especialmente as costas, que reclamavam das horas curvada, limpando e organizando. Marina, você foi perfeita hoje. Toma, um pouquinho extra pelo trabalho adicional. Dona Rosa entregou algumas notas a mais e Marina sentiu uma onda de gratidão misturada com alívio. Cada real fazia diferença. A viagem de volta para casa pareceu mais longa do que o usual. Marina estava exausta e a preocupação com as crianças crescia a cada estação do metrô. Quando finalmente chegou à sua rua, já escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu paulistano. Ao se aproximar de casa, Marina ouviu vozes altas vindas da direção de sua porta.
Seu coração acelerou quando reconheceu a voz de Dona Aparecida, a vizinha, falando em tom alterado com alguém. Essas crianças ficam sozinhas o dia todo. Isso não é vida. E ainda por cima, 3 filhos de pais diferentes. Que exemplo é esse? A voz estridente da mulher cortava o ar da tarde. Marina acelerou o passo, sentindo a mistura familiar de raiva e humilhação se instalando em seu peito. Quando dobrou a esquina, viu a cena que temia. Dona Aparecida conversava animadamente com outras 2 mulheres do bairro, todas olhando em direção à sua casa, onde Camila estava sentada na soleira da porta com os 2 irmãos menores. Boa tarde. Marina cumprimentou secamente, passando direto pelas mulheres sem parar para a conversa. Podia sentir os olhares queimando suas costas, podia imaginar os comentários que viriam depois de sua passagem. Mãe! Pedro correu em direção a ela, seus bracinhos pequenos se agarrando à cintura de Marina. O calor do abraço do filho mais novo trouxe um pouco de paz ao seu coração atribulado. Como foi o dia de vocês? Marina se agachou para ficar na altura das crianças, observando cada rostinho, procurando por sinais de que algo havia acontecido. Foi normal, mãe. Eu ajudei o Lucas com a lição de casa e dei comida para o Pedro. Camila falava com naturalidade sobre responsabilidades que não deveriam ser suas, e Marina sentiu mais uma vez o peso da culpa se instalando em seus ombros. Dentro de casa, a realidade se impôs novamente. O envelope com a conta de luz estava sobre a mesa, junto com outras correspondências que Marina sabia que trariam mais preocupações. O aluguel vencia em 1 semana, e mesmo com o dinheiro extra do dia, ainda faltava uma quantia considerável. Enquanto preparava um jantar simples, arroz, feijão e ovos mexidos, Marina tentava manter a mente ocupada com as tarefas domésticas, mas era impossível ignorar a sensação crescente de que estava caminhando em direção a um precipício, e o pior era saber que não estava sozinha nessa queda. Seus 3 filhos cairiam junto com ela. A noite caiu sobre a cidade de São Paulo, trazendo consigo o coro familiar dos sons urbanos, sirenes distantes, música alta de alguma festa na vizinhança, o barulho constante do trânsito. Marina deitou os filhos no sofá-cama da sala, o único espaço onde todos cabiam juntos, e se acomodou na cadeira da cozinha para pensar. Olhando pela janela pequena, observou as luzes da cidade se estendendo infinitamente. Em algum lugar naquele mar de luzes, havia pessoas que não precisavam se preocupar com o aluguel do mês seguinte, pessoas que podiam dormir tranquilas, sabendo que seus filhos teriam comida na mesa no dia seguinte. Marina fechou os olhos e fez a mesma oração silenciosa que fazia todas as noites. Que encontrasse forças para mais um dia, que seus filhos crescessem saudáveis e que, de alguma forma, as coisas melhorassem. Mas no fundo de seu coração, uma voz pequena sussurrava que talvez as coisas estivessem prestes a ficar muito piores antes de melhorar. E Marina Santos, mãe de 3 filhos, trabalhadora incansável e mulher julgada por uma sociedade que não conhecia sua história, adormeceu naquela cadeira desconfortável, sem saber que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O sol de março batia forte na cidade de São Paulo, quando Marina acordou com uma dor terrível no pescoço. Havia dormido na cadeira da cozinha novamente e seu corpo protestava contra a posição desconfortável. O relógio na parede marcava 6:30 da manhã e ela podia ouvir os primeiros movimentos das crianças no sofá-cama da sala. Mãe, você dormiu sentada de novo? A voz preocupada de Camila a fez abrir os olhos completamente. A menina estava parada na porta da cozinha, com os cabelos despenteados e uma expressão de adulto em seu rosto jovem. Estava pensando, filha. Às vezes a gente pensa melhor sentado. Marina tentou sorrir, mas a mentira soou fraca até para ela mesma. Levantou-se devagar, sentindo cada músculo reclamar, e começou a preparar o café da manhã com os ingredientes que restavam. Um pouco de café, açúcar e 2 fatias de pão de forma. Lucas apareceu esfregando os olhos, seguido por Pedro, que carregava um ursinho de pelúcia desgastado, o único brinquedo que sobrevivera às várias mudanças da família. A cena matinal tinha algo de melancólico. 3 crianças em um sofá-cama, dividindo o pouco que tinham, enquanto sua mãe lutava para manter a normalidade em meio ao caos financeiro. Hoje é sexta-feira, mãe. A professora disse que na segunda vamos ter festa na escola. Lucas falava animado, sem perceber que sua mãe havia congelado com a colher de café na mão. Festa na escola significava contribuição,
comida, presentes. Coisas que estavam completamente fora do alcance de Marina naquele momento. Que tipo de festa, meu amor? Marina perguntou, tentando manter a voz neutra. Festa de aniversário da escola. Cada um leva um docinho e um refrigerante. A tia disse que vai ser muito legal. Os olhos de Lucas brilhavam com a expectativa inocente de uma criança de 8 anos. Marina sentiu o estômago se contrair. Mais uma situação em que seus filhos sentiriam o peso da pobreza. Mais uma ocasião em que ela se veria obrigada a explicar por que não podiam participar como as outras crianças. Ela mordeu o lábio inferior, um hábito que havia desenvolvido nos momentos de maior ansiedade. Vamos ver, Lucas. Mamãe vai tentar, tá bom? A resposta vaga era tudo que Marina conseguia oferecer no momento. O café da manhã transcorreu em relativo silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina observava seus filhos comerem o pão com margarina, consciente de que era pouco para sustentar crianças em crescimento até o almoço. Camila comia devagar, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete, enquanto Pedro brincava mais com a comida do que efetivamente comia. Às 8 horas, Marina se preparava para sair quando ouviu batidas firmes na porta. Seu coração disparou. Ninguém batia na porta dela tão cedo, especialmente não com aquela insistência. Através da janela pequena da sala, ela conseguiu ver a silhueta de seu Antônio, o proprietário do imóvel. Bom dia, Marina. A voz do homem era séria quando ela abriu a porta. Ele estava acompanhado de outro homem que Marina não conhecia, alguém que carregava uma pasta de documentos e tinha a aparência oficial de quem trabalha com questões legais. Bom dia, seu Antônio. Marina segurou firme na maçaneta da porta, como se isso pudesse impedir o que estava por vir. Marina, você sabe por que estou aqui. O prazo que demos venceu ontem. Este aqui é o Dr. Silva, oficial de justiça. Trouxe o mandado de despejo. Seu Antônio evitava olhar diretamente para ela, concentrando-se nos papéis que o homem ao seu lado segurava. O mundo de Marina pareceu desabar naquele momento. Ela sabia que esse dia chegaria, havia sentido sua aproximação como se sente a aproximação de uma tempestade, mas ainda assim não estava preparada para a realidade crua das palavras mandado de despejo. Seu Antônio, por favor, só mais uma semana. Eu consegui um dinheiro extra ontem, só preciso de mais alguns dias. A voz de Marina tremia, e ela se odiou por soar tão desesperada. Marina, você já teve várias chances. São 3 meses de aluguel atrasado. Tenho família para sustentar também. O homem suspirou pesadamente. O oficial vai explicar os procedimentos. Vocês têm até terça-feira para desocupar o imóvel. O Dr. Silva se adiantou, entregando um envelope oficial para Marina. Senhora, lamento muito pela situação. A senhora tem direito a remover todos os seus pertences até a data estipulada. Caso precise de mais informações sobre programas sociais de habitação, posso fornecer alguns contatos. Marina segurou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o papel áspero entre seus dedos, como se fosse uma sentença de morte. Atrás dela, podia ouvir os movimentos das crianças na sala, provavelmente curiosas sobre as vozes estranhas na porta. Mãe, quem é? A voz de Camila soou atrás dela, e Marina se virou rapidamente, tentando bloquear a visão dos homens na porta. Ninguém, filha. Volta lá para dentro. Marina fechou a porta rapidamente, encostando-se nela como se seu peso pudesse manter toda a realidade do lado de fora. As crianças a observavam com olhos grandes e curiosos. Pedro continuava abraçado ao seu ursinho. Lucas tinha parado de comer e segurava um pedaço de pão na mão. E Camila, sempre a mais perceptiva, tinha uma expressão de preocupação que espelhava a de Marina. O que foi, mãe? Camila perguntou baixinho. Marina olhou para os 3 filhos, essas pequenas pessoas que dependiam completamente dela, que confiavam que ela resolveria todos os problemas, que encontraria sempre uma solução. Como explicar a uma criança de 12 anos que eles não tinham mais um lugar para morar? Como dizer a uma criança de 8 anos que não haveria festa na escola porque eles estariam na rua? Como fazer uma criança de 4 anos entender que o mundo podia ser tão cruel assim? Precisamos encontrar uma casa nova. Marina sentou-se no chão na altura das crianças, tentando manter a voz firme. A casa aqui ficou muito cara pra gente. Lucas largou o pão e correu para abraçá-la. Tudo bem, mãe, a gente encontra uma casa melhor. A inocência em sua voz partiu o coração de Marina em pedaços ainda menores. Pedro se aproximou também, oferecendo seu ursinho para a mãe.
Ele sempre me faz sentir melhor, mãe. Camila permaneceu em pé, observando a cena com uma maturidade que não deveria existir em uma pré-adolescente. Quando a gente tem que sair, mãe? Terça-feira. A palavra saiu como um sussurro. Marina passou o resto da manhã em uma espécie de névoa. Levou as crianças para a escola, beijou cada uma delas na porta como fazia todos os dias, mas sua mente estava completamente focada no problema que parecia não ter solução. Onde levaria 3 crianças? Não tinha família na cidade. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha 20 anos. E os poucos parentes que restavam moravam no interior, em cidades pequenas onde não havia trabalho. No ônibus a caminho do trabalho, Marina se viu observando as pessoas na rua com outros olhos. Quantas delas já haviam passado por situação similar? Quantas famílias dormiam em abrigos públicos, ou pior ainda, nas ruas? São Paulo era uma cidade que podia ser cruel com quem não conseguia acompanhar seu ritmo acelerado. O trabalho na casa de Dona Rosa transcorreu como um sonho ruim. Marina executava suas tarefas automaticamente. Limpava, organizava, lavava, passava, mas sua mente estava completamente voltada para o problema habitacional. Várias vezes se pegou parada no meio de uma tarefa, perdida em pensamentos sobre abrigos públicos, programas sociais, possibilidades que todas pareciam inadequadas para 3 crianças. Marina, querida, você está bem? Parece preocupada hoje. Dona Rosa a encontrou parada na sala de estar, segurando um espanador, mas claramente perdida em pensamentos. Marina hesitou por um momento. Dona Rosa sempre fora uma patroa justa, mas havia uma distância natural entre elas. A distância entre quem paga e quem recebe, entre quem tem segurança e quem vive na corda bamba. Seria apropriado compartilhar seus problemas pessoais? Estou bem, Dona Rosa, só um pouco cansada. Marina voltou a se concentrar na limpeza, mas podia sentir os olhos preocupados da patroa sobre ela. A tarde passou devagar, cada hora marcada pelo relógio da sala, parecendo durar uma eternidade. Quando finalmente era hora de ir embora, Marina se dirigiu ao ponto de ônibus com passos pesados, carregando não apenas o cansaço físico do dia de trabalho, mas o peso emocional de uma situação que parecia não ter saída. O trajeto de volta para casa foi diferente daquela vez. Marina observava cada rua, cada prédio, cada terreno vazio, como se pudesse encontrar magicamente uma solução para seu problema habitacional. Passou por albergues que havia visto centenas de vezes, mas que agora ganhavam um significado completamente novo. Eram possibilidades reais, não apenas paisagem urbana. Quando o ônibus passou pela Praça da Sé, Marina viu as dezenas de pessoas em situação de rua que se abrigavam nos arredores da estação de metrô. Famílias inteiras com crianças pequenas, pessoas de todas as idades que um dia tiveram uma casa, um endereço, uma vida estabelecida. A visão a fez engolir em seco. Seria esse o destino de sua família? Ao descer do ônibus no seu bairro, Marina caminhou lentamente pelas ruas familiares. Conhecia cada esquina, cada comércio, cada vizinho. Era ali que suas crianças haviam crescido, onde Lucas dera seus primeiros passos no quintal de casa, onde Camila aprendera a andar de bicicleta na rua de paralelepípedos irregulares, onde Pedro dissera suas primeiras palavras. Perdida em pensamentos, Marina quase não percebeu quando esbarrou em alguém na esquina próxima à sua casa. Era um homem alto, de aproximadamente 65 anos, com cabelos grisalhos desalinhados e roupas que já haviam conhecido dias melhores. Carregava várias sacolas plásticas e falava sozinho em voz baixa, gesticulando animadamente. Desculpe. Marina se apressou em pedir desculpas, mesmo sabendo que o esbarrão havia sido sem querer. O homem parou de falar sozinho e a olhou com olhos azuis surpreendentemente brilhantes e lúcidos. Não foi nada, moça. Acontece com os melhores. Sua voz era rouca, mas gentil. Marina o reconheceu imediatamente. Era seu Joaquim, o homem que todos no bairro chamavam de louco. Morava sozinho em uma casa grande no final da rua, uma propriedade que contrastava estranhamente com sua aparência descuidada. As crianças do bairro às vezes corriam quando ele passava, não por medo, mas pela estranheza de seu comportamento. Ele falava sozinho constantemente, recolhia objetos das ruas e tinha hábitos que os vizinhos consideravam excêntricos. A senhora parece preocupada. Seu Joaquim inclinou a cabeça, observando-a com uma percepção que Marina não esperava.
Problemas grandes fazem a gente carregar o mundo nas costas. Marina ficou surpresa com a observação perspicaz. Tem sido um dia difícil. Dias difíceis passam. O problema é quando eles se juntam e formam semanas difíceis, meses difíceis. Seu Joaquim balançou uma das sacolas que carregava. Mas sempre tem solução. Às vezes a solução vem de onde a gente menos espera. Havia algo reconfortante na presença do homem, uma calma que contrastava com o caos interno que Marina sentia. Por um momento, ela se pegou querendo contar seus problemas para aquele estranho que todos consideravam maluco. Tenho que ir buscar meus filhos na escola. Marina se despediu educadamente, mas algo na conversa havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. Filhos são bênção. Cuidar deles é a coisa mais importante do mundo. Seu Joaquim acenou e continuou seu caminho, voltando a falar sozinho como se a conversa com Marina tivesse sido apenas uma pausa em um diálogo interno contínuo. Marina caminhou os últimos metros até sua casa com a estranha sensação de que aquele encontro havia sido mais significativo do que parecia. Quando chegou à porta de casa, olhou para trás e viu seu Joaquim desaparecendo na esquina, suas sacolas balançando ao ritmo de seus passos irregulares. Dentro de casa, a realidade voltou com força total. As caixas que ela precisaria arrumar, as roupas que precisaria embalar, os poucos móveis que conseguiria levar, tudo isso a esperava. Terça-feira estava a apenas 4 dias de distância e Marina Santos ainda não tinha ideia de onde levaria seus 3 filhos. Mas por algum motivo inexplicável, as palavras de seu Joaquim ecoavam em sua mente. Sempre tem solução. Às vezes a solução vem de onde a gente menos espera. O final de semana passou como um borrão de ansiedade e preparativos desesperados. Marina havia passado o sábado e domingo tentando encontrar alternativas de moradia, ligando para todos os contatos que tinha, visitando imobiliárias com aluguéis mais baratos, consultando listas de apartamentos na internet em lan houses do bairro. Cada tentativa resultava na mesma resposta: sem comprovação de renda suficiente, sem fiador, sem depósito adiantado, não havia possibilidade. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou com um nó na garganta que parecia ter se tornado permanente. Era o último dia antes do prazo final. As poucas caixas com seus pertences estavam empilhadas no canto da sala. Uma visão deprimente que resumia toda a sua vida em alguns papelões improvisados. "Mãe, a gente vai morar onde hoje à noite?" Pedro perguntou enquanto comia o último pote de iogurte que restava na geladeira. Seus olhos azuis, tão parecidos com os do pai que havia partido, estavam cheios de uma confiança inocente de que sua mãe resolveria tudo. Marina engoliu em seco. Havia passado a noite anterior pesquisando abrigos públicos na internet, anotando endereços e telefones em um papel amassado. A assistência social municipal oferecia abrigos temporários para famílias em situação de emergência, mas as vagas eram limitadas e as condições, segundo relatava online, eram desafiadoras para crianças. "Vamos dar um jeito, meu amor. Mamãe sempre dá um jeito." A resposta automática saiu de sua boca, mas Marina sentia que estava mentindo para si mesma tanto quanto para o filho. Camila, sempre observadora, estava quieta demais. Sentada à mesa da cozinha, mexia no pão com margarina sem realmente comer, perdida em pensamentos que uma criança de 12 anos não deveria ter. Marina reconhecia na filha a mesma expressão que via no espelho, a marca de quem carrega preocupações pesadas demais para a idade. "Camila, você está bem?" Marina se aproximou da filha, passando a mão pelos cabelos escuros da menina. "Mãe, eu ouvi a senhora falando no telefone ontem à noite sobre abrigo." Camila levantou os olhos e Marina viu ali uma maturidade devastadora. "A gente vai ter que morar com estranhos?" O coração de Marina se partiu mais uma vez. Camila havia ouvido suas ligações desesperadas da noite anterior, quando ela pensava que as crianças estavam dormindo. A menina sabia exatamente qual era a situação da família, e Marina se sentiu exposta, vulnerável, como se tivesse falhado em proteger a filha não apenas da pobreza, mas também da ansiedade que a acompanhava. "Pode ser que sim, por um tempinho, mas a gente fica junto, sempre junto." Marina abraçou a filha, sentindo o corpo pequeno tenso contra o seu. "Nós somos uma família, e família não se separa." Lucas, que havia escutado a conversa, se aproximou também. "Mãe,
No abrigo vai ter outras crianças para brincar? A pergunta inocente do menino trouxe uma pequena luz para o momento sombrio. Mesmo em meio à crise, Lucas conseguia encontrar aspectos positivos, uma característica que Marina adorava e invejava em igual medida. Pode ser que tenha sim. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Você sempre faz amigos em qualquer lugar. Depois de deixar as crianças na escola, um ritual que mantinha a sensação de normalidade em meio ao caos, Marina se dirigiu ao trabalho com passos pesados. O dia na casa de Dona Rosa transcorreu de forma mecânica, suas mãos executando as tarefas habituais, enquanto sua mente estava completamente focada no que faria quando anoitecesse. Durante o almoço, Marina ligou para o Serviço de Assistência Social e conseguiu uma informação devastadora. Não havia vagas disponíveis nos abrigos municipais. A funcionária do outro lado da linha foi gentil, mas direta. Senhora, estamos com fila de espera. Posso colocar vocês na lista, mas não posso garantir vaga para hoje. Sentada no pequeno quintal dos fundos da casa de Dona Rosa, Marina finalmente permitiu que as lágrimas que havia estado segurando durante dias finalmente caíssem. Ali, longe dos olhos dos filhos, ela podia admitir para si mesma o tamanho do desespero que sentia. 3 crianças, uma noite fria de março em São Paulo se aproximando, e nenhum lugar para ir. Marina! A voz preocupada de Dona Rosa a fez levantar a cabeça rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Desculpe, Dona Rosa. Estava só, descansando um pouco. Marina tentou se recompor, mas era impossível esconder completamente o estado emocional em que se encontrava. Minha filha, você não está bem há dias. O que está acontecendo? Dona Rosa se sentou ao lado de Marina no pequeno banco do quintal, algo que ela nunca havia feito antes. A formalidade entre patroa e empregada se dissolveu momentaneamente diante da evidente aflição de Marina. Marina hesitou. Parte dela queria manter os problemas pessoais longe do trabalho, mas outra parte estava tão desesperada que qualquer ouvido compassivo parecia um alívio. Dona Rosa, nós fomos despejados. Tenho até hoje para sair de casa e não tenho onde levar meus filhos. As palavras saíram atropeladas, como se tivessem estado presas por muito tempo. O rosto de Dona Rosa se encheu de preocupação genuína. Meu Deus, Marina, por que você não me contou antes? Não queria misturar meus problemas com o trabalho. A senhora já faz tanto por mim me dando este emprego. Marina baixou a cabeça, sentindo-se vulnerável por ter compartilhado sua situação. Marina, você é uma pessoa excelente. Trabalha duro, é honesta, ama seus filhos. Não é culpa sua estar passando por isso. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, claramente pensando. Eu gostaria de poder ajudar mais, mas minha casa não tem espaço para uma família. Marina balançou a cabeça rapidamente. Dona Rosa, só de ouvir já me ajuda muito. Não estou pedindo nada. Eu sei que não está pedindo. É por isso que você merece ajuda. Dona Rosa suspirou. Deixe-me pensar se conheço alguém que possa ajudar. Talvez alguma família da igreja. O resto do dia de trabalho passou com Dona Rosa, fazendo várias ligações telefônicas. Marina podia ouvir fragmentos das conversas enquanto trabalhava. A patroa explicando a situação, pedindo informações sobre possibilidades de moradia temporária, consultando contatos sobre vagas de emprego melhor remuneradas. Era reconfortante saber que alguém se importava, mesmo que as ligações não resultassem em soluções concretas. Às 5 da tarde, quando Marina se preparava para partir, Dona Rosa a chamou na sala. Marina, lamento muito, mas não consegui encontrar nada concreto. Mas tome isso. Ela entregou um envelope a Marina. É um adiantamento do seu salário dos próximos 2 meses. Talvez ajude com algum hotel barato por alguns dias, até você se organizar. Marina abriu o envelope e viu uma quantia que, embora generosa para um adiantamento, seria suficiente para apenas algumas noites em hospedagem barata. Ainda assim, era mais do que ela tinha, e a generosidade de Dona Rosa a emocionou profundamente. Dona Rosa, eu não sei como agradecer. Marina segurou o envelope com mãos trêmulas. Você me agradece continuando a ser a pessoa íntegra que é. E me mantém informada sobre como vocês estão, por favor. O trajeto de volta para casa foi melancólico. Marina observava as ruas de São Paulo com outros olhos, não mais como uma moradora, mas como alguém que estava prestes a se tornar mais uma pessoa em situação de vulnerabilidade social na maior cidade do país.
O dinheiro de Dona Rosa garantiria algumas noites de hotel, mas e depois? Como explicar para as crianças que teriam que mudar de escola? Como manter a estabilidade emocional delas em meio a tanta incerteza? Quando Marina chegou à sua rua, viu uma movimentação incomum perto de sua casa. Seu Antônio estava lá, acompanhado de 2 homens que ela não conhecia, e várias caixas e móveis estavam sendo colocados em um caminhão pequeno. Por um momento, Marina não entendeu o que estava acontecendo. Ainda não era terça-feira. Marina! Seu Antônio a viu se aproximando. Desculpe, mas precisei antecipar. Tenho novos inquilinos chegando amanhã cedo. A realidade atingiu Marina como um soco no estômago. Mesmo tendo conseguido o dinheiro para algumas noites de hotel, não havia mais casa para onde voltar. Aqueles homens estavam literalmente removendo sua vida daquela casa, colocando seus poucos pertences em caixas como se fossem objetos sem valor. Minhas coisas? Marina olhou para o caminhão onde seus móveis estavam sendo empilhados sem cuidado. Está tudo aí. Você pode levar para onde quiser. Seu Antônio evitava olhá-la nos olhos. Sinto muito, Marina. Realmente sinto. Marina se sentiu perdida, observando estranhos manuseando objetos que contavam a história de sua família. A mesa onde as crianças faziam lição de casa, as camas onde elas dormiam, os poucos eletrodomésticos que havia conseguido comprar com tanto esforço. Tudo sendo tratado como lixo a ser removido. Mãe! A voz de Camila surgiu atrás dela. As 3 crianças chegavam da escola e pararam abruptamente ao ver a cena. Pedro começou a chorar imediatamente, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo muito errado estava ocorrendo. Lucas segurou a mão do irmão menor, seus olhos grandes fixos no caminhão que carregava a vida deles. É hoje? Camila perguntou baixinho, e Marina assentiu, incapaz de falar. Foi então que uma voz familiar soou atrás deles. Dona Marina? Marina se virou e viu seu Joaquim se aproximando. Ele observou a cena. O caminhão, as caixas, as crianças assustadas, Marina visivelmente desesperada, e seu rosto se encheu de compreensão. Estão tirando vocês de casa. Não era uma pergunta, mas uma constatação suave. Sim, Marina conseguiu sussurrar a palavra. Seu Joaquim ficou em silêncio por um momento, observando as crianças. Pedro havia parado de chorar e o olhava com curiosidade. Lucas se escondia meio atrás de Marina, e Camila o observava com a desconfiança natural de uma pré-adolescente. Vocês têm onde ir? Sua Joaquim perguntou diretamente. Marina hesitou. A resposta honesta era não, mas admitir isso para um estranho, mesmo um estranho gentil, era difícil. Estamos nos organizando. Seu Joaquim assentiu lentamente, como se compreendesse exatamente o que nos organizando significava naquele contexto. Minha casa é grande, ele disse de repente, surpreendendo Marina. Muito grande para uma pessoa só. Tem quartos vazios, cozinha grande, quintal para as crianças brincarem. Marina piscou sem ter certeza de que havia entendido corretamente. Desculpe, estou oferecendo um lugar para vocês ficarem, enquanto se organizam. Seu Joaquim falou calmamente, como se estivesse oferecendo um copo d'água, não uma solução para o maior problema de suas vidas. Nós não podemos aceitar. Marina começou automaticamente, mas seu Joaquim levantou a mão. Claro que podem. Casa vazia não serve para nada. Família precisa de teto. Ele olhou para as crianças novamente. Crianças precisam de lugar seguro para dormir. Pedro se soltou da mão de Lucas e se aproximou de seu Joaquim. O senhor tem brinquedos na sua casa? Seu Joaquim sorriu pela primeira vez desde que Marina o conhecera. Tenho um quintal cheio de árvores. É melhor que brinquedo. Marina olhou para seus filhos, para suas posses, sendo carregadas no caminhão, para seu Joaquim, que oferecia uma solução quando ela não tinha nenhuma. Era uma situação surreal. Aceitar a ajuda de um homem que todos consideravam maluco, mudar-se para a casa de um estranho, confiar na bondade de alguém que ela mal conhecia. Mas quando olhou nos olhos de Pedro, viu esperança. Quando olhou para Lucas, viu curiosidade. E quando olhou para Camila, viu uma pergunta silenciosa. Mãe, a gente pode confiar nele? Por que o senhor faria isso por nós? Marina perguntou, precisando entender as motivações antes de tomar uma decisão tão importante. Seu Joaquim olhou para o céu que começava a escurecer, depois de volta para Marina. Porque todo mundo merece um lugar seguro para dormir. E porque... Ele pausou, como se estivesse lembrando de algo distante.
porque casa sem criança rindo é casa muito triste. Havia algo na voz dele, uma tristeza profunda por trás da gentileza que tocou Marina de uma forma inesperada. Ela percebeu que talvez seu Joaquim precisasse deles tanto quanto eles precisavam dele, apenas de uma forma diferente. Nós podemos pagar alguma coisa, Marina começou, mas ele balançou a cabeça. Não quero dinheiro, quero só que a casa volte a ter vida. Marina olhou mais uma vez para os filhos, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Aceito. Muito obrigada. A caminhada até a casa de seu Joaquim foi silenciosa e tensa. Marina carregava Pedro no colo, enquanto Camila e Lucas seguiam ao lado, observando tudo com uma mistura de curiosidade e apreensão. O caminhão com seus pertences os seguia lentamente pela rua de paralelepípedos irregulares, e Marina sentia os olhares curiosos dos vizinhos através das janelas e portões. Dona Aparecida estava em sua varanda, e Marina podia ver a expressão de escândalo absoluto no rosto da mulher quando percebeu o destino da pequena procissão. A vizinha fofoqueira sussurrou algo para outra mulher que estava com ela, e ambas balançaram a cabeça em desaprovação evidente. Marina ergueu o queixo e continuou caminhando, determinada a não dar aos vizinhos a satisfação de vê-la envergonhada. A casa de seu Joaquim ficava no final da rua, um pouco isolada das outras residências. Era uma construção antiga, de 2 andares, com arquitetura que remetia aos anos 1950. O portão de ferro estava aberto, revelando um quintal amplo com árvores frondosas, uma mangueira, um pé de jabuticaba e várias outras espécies que Marina não conseguia identificar. A grama estava alta e havia uma sensação de abandono no jardim, mas a estrutura da casa era sólida e acolhedora. É aqui. Seu Joaquim parou em frente ao portão, fazendo um gesto para que entrassem. Bem-vindos à casa da família Oliveira. Pedro se remexeu no colo de Marina, olhando para as árvores com olhos brilhantes. Mãe, tem manga! Tem manga, jabuticaba, pitanga. Quando é época, fica tudo carregado. Seu Joaquim sorriu para o menino. Você gosta de fruta? Gosto. Pedro bateu palmas. E pela primeira vez em dias, Marina viu um sorriso genuíno no rosto do filho caçula. Lucas se aproximou de uma das árvores, tocando o tronco da mangueira com reverência. Na escola, a professora disse que antigamente São Paulo tinha muitas árvores frutíferas. Sua professora está certa. Esta casa foi construída pelo meu pai em 1952. Ele plantou todas essas árvores. Sua Joaquim observou Lucas explorar o quintal. Dizia que casa sem árvore frutífera não era lar de verdade. Camila permanecia próxima a Marina, observando tudo com olhar analítico. Era ela quem sempre avaliava novas situações com mais cautela, protegendo instintivamente os irmãos menores e a mãe de possíveis perigos. A casa por dentro era ainda mais surpreendente do que Marina esperava. O chão de taco de madeira estava bem conservado. As paredes eram altas com detalhes em molduras de gesso, e havia uma amplitude que contrastava completamente com o pequeno cômodo onde haviam morado. A sala de estar era espaçosa, com móveis antigos mas bem cuidados, e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. Meu Deus! Marina sussurrou, incapaz de esconder sua surpresa. É grande demais para uma pessoa só. Seu Joaquim repetiu as palavras que havia dito na rua. Fica muito silenciosa. Os homens do caminhão começaram a descarregar os pertences da família na sala, e Marina se sentiu estranha vendo suas poucas posses naquele ambiente amplo. A mesa pequena de sua cozinha parecia diminuta no espaço, e as caixas com roupas e objetos pessoais ocupavam apenas um cantinho da sala grande. Os quartos ficam no andar de cima. Seu Joaquim indicou uma escada de madeira com corrimão trabalhado. Tem 3 quartos, vocês podem escolher os que quiserem. Marina seguiu seu Joaquim pelas escadas com as crianças grudadas nela. O corredor do 2º andar era iluminado por uma claraboia, e havia fotografias antigas nas paredes, retratos em preto e branco de pessoas que Marina imaginou serem da família de seu Joaquim. O 1º quarto era amplo, com uma janela grande que dava para o quintal. Havia uma cama de casal antiga, um guarda-roupa de madeira maciça e uma cômoda com espelho. O 2º quarto era menor, mas ainda assim maior que o quarto que as 3 crianças dividiam em sua antiga casa. O 3º quarto estava vazio, com apenas alguns baús antigos encostados nas paredes. Podem usar os quartos como quiserem. O banheiro fica no final do corredor. Seu Joaquim abriu a porta do banheiro,
revelando um ambiente espaçoso com azulejos brancos e uma banheira antiga de ferro esmaltado. A água sempre sai quente, caldeira a gás. Pedro soltou um gritinho de alegria ao ver a banheira. Mãe, posso tomar banho de banheira? Marina sorriu, sentindo uma emoção estranha ao ver a alegria simples do filho. Pode sim, meu amor. E a cozinha fica embaixo. Tem fogão a gás, geladeira grande, tudo funcionando. Seu Joaquim desceu as escadas novamente, seguido pela família. Podem usar tudo. A casa é de vocês agora também. A cozinha era realmente ampla, com armários de madeira escura, uma mesa grande no centro e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Havia panelas penduradas em ganchos, utensílios organizados e tudo parecia funcional e bem cuidado. Seu Joaquim, Marina começou, ainda processando a generosidade do homem. Por que o senhor mora sozinho numa casa tão grande? A expressão de seu Joaquim se tornou melancólica por um momento. Ele se aproximou da janela da cozinha, olhando para o quintal onde Lucas já havia começado a explorar os arredores. Esta casa já foi cheia de vida, minha esposa, meus filhos, netos. Mas a vida leva as pessoas embora. Sua voz ficou baixa, carregada de memórias. Fiquei sozinho há uns 10 anos. As pessoas do bairro começaram a achar que eu estava ficando maluco porque falava sozinho, porque recolhia coisas da rua, porque não saía muito de casa. Marina sentiu o coração se apertar. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras, uma solidão que ela reconhecia porque também carregava a sua própria versão dela. E o senhor está maluco? Camila perguntou de repente, com a franqueza típica de uma criança de 12 anos. Camila, Marina repreendeu a filha, envergonhada pela pergunta direta. Mas seu Joaquim riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto. Talvez um pouquinho. Quando a gente fica muito sozinho, às vezes conversa com as paredes, com as plantas, com os pássaros. Não faz mal a ninguém. Eu também falo sozinha às vezes, Camila confessou, quando estou preocupada. Então somos dois. Seu Joaquim piscou para a menina e Marina viu Camila relaxar visivelmente. O processo de arrumação tomou o resto da tarde. Marina organizou suas roupas no guarda-roupa do quarto principal, enquanto as crianças exploravam cada canto da casa nova. Lucas havia descoberto uma biblioteca no primeiro andar, cheia de livros antigos e alguns gibis amarelados pelo tempo. Pedro brincava no quintal, coletando folhas e pequenos galhos como se fossem tesouros. Camila ajudava Marina a organizar as coisas, mas sua atenção estava claramente voltada para seu Joaquim, observando seus movimentos e comportamentos. Era natural. A menina havia desenvolvido um instinto protetor aguçado e precisava avaliar se aquele homem representava algum perigo para sua família. Mãe, ele parece gente boa. Camila sussurrou para Marina enquanto arrumavam as roupas de Pedro. Mas por que ninguém gosta dele? As pessoas às vezes têm medo do que não entendem, filha. Seu Joaquim é diferente, e algumas pessoas acham que diferente é perigoso. Marina dobrou uma camiseta pequena, pensando em como explicar preconceito para uma criança. Mas ser diferente não significa ser ruim. Quando anoiteceu, seu Joaquim preparou um jantar simples, mas farto. Arroz, feijão, frango assado e salada. Era mais comida do que as crianças haviam visto em uma refeição há semanas. Eles se sentaram à mesa grande da cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu parte de algo que lembrava uma família tradicional. Seu Joaquim, o senhor trabalha com o quê? Marina perguntou enquanto cortava o frango para Pedro. Sou aposentado. Trabalhei a vida toda como marceneiro, fiz móveis, portas, janelas. Ele apontou para os armários da cozinha. Tudo aqui foi feito por mim e meu pai. Lucas olhou ao redor com admiração. O senhor sabe fazer brinquedos de madeira? Sei sim. Lá no porão tem uma oficina com todas as ferramentas. Se sua mãe deixar, posso ensinar você. Os olhos de Lucas brilharam de excitação e Marina sentiu uma emoção estranha. Há muito tempo não via seus filhos tão animados com possibilidades futuras. Pode ensinar sim, Marina concordou, mas só se você se comportar e obedecer ao seu Joaquim. Após o jantar, as crianças tomaram banho. Pedro ficou quase 1 hora na banheira, brincando com uns patinhos de borracha que seu Joaquim havia encontrado em um armário. Camila e Lucas revezaram no chuveiro, maravilhados com a água quente abundante. Quando finalmente colocou as crianças para dormir, Pedro no quarto menor com Lucas e Camila no quarto do meio, Marina desceu para conversar com seu Joaquim. Ele estava na sala, lendo um livro antigo sob a luz de uma luminária de mesa. Seu Joaquim,
Eu preciso falar sobre algumas coisas. Marina se sentou na poltrona em frente a ele. Sobre regras, sobre como isso vai funcionar. Não precisa de muitas regras, só respeito mútuo. Ele fechou o livro e a olhou com atenção. Vocês cuidam da casa como se fosse de vocês. Eu cuido de vocês como se fossem minha família. Mas eu insisto em ajudar com as despesas. Comida, luz, água. Marina tinha pensado nisso durante todo o dia. Não posso aceitar caridade. Não é caridade. É uma troca justa. Seu Joaquim sorriu. Vocês trazem vida para esta casa. Vale mais que qualquer dinheiro. Marina ficou em silêncio por um momento, observando aquele homem que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda improvável. As pessoas vão falar sobre mim morando aqui com meus filhos, sobre o Senhor. Pessoas sempre falam. A questão é se a gente liga ou não. Seu Joaquim se levantou e foi até a janela, observando a rua silenciosa. Dona Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Marina assentiu. Por que você teve 3 filhos com pais diferentes? Não estou julgando, só quero entender sua história. Marina sentiu o rosto esquentar. Era a pergunta que todos faziam, mas que poucos tinham coragem de verbalizar diretamente. Porque eu acreditei no amor 3 vezes. Sua voz saiu baixa, mas firme. Porque cada vez que me envolvi com alguém, achei que seria para sempre. Porque quando engravidei, pensei que o pai ficaria, que construiríamos uma família juntos. E eles foram embora. Todos. Quando as coisas ficaram difíceis, quando a responsabilidade se tornou real, eles desapareceram. Marina engoliu em seco. Mas eu nunca me arrependi de ter meus filhos. Eles são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Seu Joaquim assentiu com compreensão. Criar filhos sozinha é a coisa mais difícil do mundo. Você é muito corajosa. Não me sinto corajosa. Na maioria das vezes me sinto perdida e com medo de estar falhando com eles. Todo pai e toda mãe se sente assim às vezes. É sinal de que você se importa. Seu Joaquim voltou para sua poltrona. Seus filhos são bem educados, carinhosos, respeitosos. Você está fazendo um bom trabalho. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia tanto tempo que ninguém reconhecia seu esforço como mãe. Todos só viam os julgamentos, as críticas, os apontamentos sobre suas escolhas. Obrigada por dizer isso. E obrigada por nos acolher. Obrigado esta casa estava precisando de risadas de criança. Naquela noite, Marina deitou na cama confortável do quarto, que agora era seu, e pela primeira vez em meses conseguiu relaxar completamente. O barulho da cidade parecia distante, filtrado pelas janelas grandes e pelas árvores do quintal. Podia ouvir a respiração tranquila das crianças nos quartos ao lado, um som que significava segurança e paz. Mas enquanto se preparava para dormir, Marina não conseguia parar de pensar na tristeza que havia visto nos olhos de seu Joaquim quando ele falou sobre sua família. Havia uma história ali, uma dor profunda que ele carregava sozinho há anos. E Marina se perguntava se, talvez, eles pudessem ajudá-lo a curar essas feridas, tanto quanto ele estava ajudando-os a reconstruir suas vidas. Lá fora, os vizinhos certamente já estavam comentando sobre a família que havia se mudado para a casa do louco do final da rua. Mas dentro daquela casa grande e acolhedora, 4 pessoas que haviam perdido muito estavam começando a descobrir que às vezes a família que escolhemos pode ser mais forte do que a família que nasce conosco. 2 semanas haviam se passado desde que a família se mudara para a casa de seu Joaquim, e uma rotina reconfortante havia se estabelecido. Marina acordava cedo, preparava o café da manhã na cozinha espaçosa e as crianças desciam correndo as escadas de madeira, enchendo a casa com seus risos e conversas matinais. Seu Joaquim sempre estava acordado antes de todos, regando as plantas do quintal ou organizando alguma coisa na oficina do porão. Mas se dentro da casa a harmonia crescia a cada dia, do lado de fora, a situação era bem diferente. Os vizinhos não haviam se acostumado com a presença da família na casa do louco, e os comentários maldosos chegavam até Marina através de olhares atravessados e sussurros que não se importavam em disfarçar. Naquela manhã de segunda-feira, Marina caminhava com as crianças para a escola, quando Dona Aparecida a interceptou na calçada. A mulher de 60 anos estava acompanhada de outras 2 vizinhas, todas com expressões de reprovação mal disfarçada. Marina, preciso falar com você. Dona Aparecida bloqueou o caminho, forçando Marina a parar. É sobre essa situação inadequada que você criou. Marina sentiu o estômago se contrair, mas manteve a voz calma.
Bom dia, dona Aparecida. De que situação a senhora está falando? Você sabe muito bem. Uma mulher solteira com 3 filhos morando na casa de um homem solteiro? Que exemplo é esse para as crianças do bairro? A voz da mulher era estridente, projetada para que outros vizinhos pudessem ouvir. Camila se aproximou mais de Marina, instintivamente protetora. Lucas segurou a mão de Pedro, que olhava confuso para as mulheres bravas que falavam com sua mãe em tom alterado. Dona Aparecida, com todo respeito, isso não é da conta da senhora. Marina tentou contornar o grupo, mas elas se moveram para bloquear novamente o caminho. É sim da nossa conta. Vivemos neste bairro há décadas. Temos netos, temos reputação a zelar. Uma das outras mulheres se manifestou. Que tipo de mensagem você acha que está passando? A mensagem de que quando uma família está precisando, pessoas de bom coração ajudam. Marina sentiu a raiva crescer, mas se esforçou para manter a compostura diante dos filhos. Pessoas de bom coração? Dona Aparecida deu uma risada sarcástica. Marina, aquele homem não está bem da cabeça. Todo mundo sabe. E agora você coloca seus filhos em perigo por quê? Por preguiça de trabalhar direito e sustentar sua família como uma pessoa decente? A acusação atingiu Marina como um tapa no rosto. Preguiça? Ela que trabalhava de segunda a sábado, que havia criado 3 filhos sozinha, que nunca havia pedido ajuda do governo ou de ninguém? A senhora não sabe nada sobre minha vida ou sobre meu trabalho. A voz de Marina saiu mais firme desta vez. E não sabe nada sobre o seu Joaquim também. Ele é um homem bom e generoso. Generoso? A terceira mulher bufou. Marina, você é muito ingênua. Homem que mora sozinho e de repente convida a família estranha para morar com ele? Que tipo de interesse você acha que ele tem? A insinuação era clara e repugnante. Marina sentiu o sangue subir para o rosto e, pela primeira vez em muito tempo, perdeu completamente a paciência. A senhora está insinuando o que exatamente? Porque se está pensando o que eu acho que está, deveria ter vergonha na cara. Marina ergueu a voz e várias pessoas na rua pararam para observar a discussão. Seu Joaquim é um homem honrado. E se as senhoras soubessem a história dele, se soubessem o que ele já passou na vida, teriam respeito em vez de espalhar maledicência. Que história? A história de um velho maluco que fala sozinho e recolhe lixo da rua. Dona Aparecida cruzou os braços. Marina, você está cega e está colocando essas crianças em risco. Foi nesse momento que uma voz familiar soou atrás de Marina. As únicas pessoas que estão colocando essas crianças em risco são vocês, com essa conversa na frente delas. Seu Joaquim havia chegado sem que ninguém percebesse. Estava vestido com roupas limpas e bem cuidadas, tinha feito a barba e carregava uma postura digna que contrastava completamente com a imagem de louco que as vizinhas pintavam dele. Seu Joaquim, Dona Aparecida recuou um passo, claramente desconfortável com a presença dele. Dona Aparecida, Dona Teresa, Dona Carmen. Seu Joaquim cumprimentou cada uma pelo nome, educadamente. Já que estão tão preocupadas com o bem-estar das crianças, gostaria de lembrá-las de que criança precisa chegar na escola no horário. Estão atrasando elas com essa conversa. Pedro se soltou da mão de Lucas e correu para seu Joaquim, abraçando sua perna. Seu Joaquim, as senhoras estavam falando alto com a mamãe. Eu vi, Pedro, mas não se preocupe. Às vezes os adultos falam alto quando estão preocupados. Seu Joaquim passou a mão nos cabelos loiros do menino. Que tal irmos para a escola? Prometi para o Lucas que íamos passar na biblioteca hoje depois da aula. A naturalidade com que seu Joaquim interagia com as crianças era evidente. E Marina viu um lampejo de dúvida passar pelos rostos das vizinhas. Era difícil manter a narrativa de homem perigoso, quando ele claramente tinha um carinho genuíno pelos pequenos. Seu Joaquim, nós estávamos apenas... Dona Carmen tentou se justificar. Estavam se preocupando. Eu entendo. Seu Joaquim a interrompeu gentilmente. Mas podem ficar tranquilas. Marina e as crianças estão seguras e felizes. E nossa casa está sempre aberta, para quem quiser conhecer melhor nossa situação antes de formar opiniões. A oferta pegou as mulheres de surpresa. Era difícil continuar espalhando boatos sobre alguém que oferecia transparência total. O caminho para a escola foi silencioso até que Camila quebrou o silêncio. Seu Joaquim, por que as pessoas falam mal do Senhor? Seu Joaquim pensou antes de responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, quando as pessoas não entendem por que alguém age de forma diferente,
Elas inventam explicações, e essas explicações nem sempre são verdadeiras. Mas por que o senhor age diferente? Lucas perguntou curioso. Bom, depois que minha família morreu, eu fiquei muito triste por muito tempo. Parei de me arrumar direito, parei de sair de casa, comecei a falar sozinho porque não tinha mais ninguém para conversar. Seu Joaquim falava com simplicidade, sem drama. As pessoas viram isso e pensaram que eu estava ficando louco. E estava? Pedro perguntou inocentemente. Seu Joaquim riu. Um pouquinho, talvez. Mas vocês me ajudaram a ficar menos maluco. Marina observava a conversa com emoção. Seu Joaquim tinha uma habilidade natural para falar com as crianças, explicando conceitos complexos de forma que elas pudessem entender sem se assustar. Depois de deixar as crianças na escola, Marina e seu Joaquim caminharam juntos de volta para casa. O silêncio entre eles era confortável, mas Marina sabia que precisavam conversar sobre o que havia acontecido. Seu Joaquim, lamento muito pelo que aconteceu. As coisas que aquelas mulheres disseram, Marina começou, não foram piores do que outras coisas que já ouvi ao longo dos anos. Seu Joaquim balançou os ombros. Mas me preocupo com você e as crianças. Não quero que sofram por causa dos preconceitos contra mim. Nós não vamos a lugar nenhum por causa de fofoca de vizinha. Marina falou com determinação. Seu Joaquim, nós somos uma família agora. E família enfrenta as dificuldades juntas. As palavras saíram de forma espontânea, mas Marina percebeu que realmente sentia assim. Em 2 semanas, aquele homem gentil havia se tornado mais presente na vida de seus filhos do que os próprios pais biológicos jamais foram. Uma família. Seu Joaquim repetiu as palavras baixinho, como se testasse como soavam. Faz muito tempo que não me sinto parte de uma família. Ao chegarem em casa, Marina se dirigiu para a cozinha para preparar o almoço. Havia desenvolvido o hábito de cozinhar pratos fartos, não apenas porque tinha mais ingredientes disponíveis, mas porque via o prazer que seu Joaquim sentia ao sentar-se à mesa com eles. Era como se cada refeição compartilhada fosse uma pequena festa. Durante a tarde, enquanto as crianças estavam na escola, Marina e seu Joaquim trabalharam juntos no quintal. Ele havia decidido ensinar-lhe sobre as plantas frutíferas, e Marina descobriu que tinha aptidão para jardinagem. Trabalhando lado a lado, podando galhos e regando as plantas, ela se sentia parte de algo maior, de um lar que estava sendo construído com carinho mútuo. Marina, posso perguntar uma coisa? Seu Joaquim estava ajustando um suporte para a parreira de uvas. Você sente falta de ter um companheiro? Um marido? A pergunta a pegou de surpresa. Marina parou de mexer na terra e olhou para ele. Às vezes, não dos homens que foram embora, mas da ideia de ter alguém para dividir as responsabilidades, os medos, as alegrias. E agora? Marina pensou na pergunta. Agora eu sinto que tenho isso, não da forma que eu imaginava quando era mais nova, mas tenho. Seu Joaquim sorriu, e Marina viu algo se acender em seus olhos. Era como se ele também estivesse redescobrindo o que significava ter uma família. Quando as crianças voltaram da escola, encontraram Marina e seu Joaquim terminando de plantar mudas de temperos em uma pequena horta. Pedro correu para ajudar, sujando as mãos de terra com alegria. Lucas se interessou imediatamente pelas ferramentas de jardinagem, e Camila observou a cena com um sorriso que Marina não via há meses. Mãe, na escola a professora disse que vamos ter reunião de pais na sexta. Camila mencionou casualmente enquanto ajudava a regar as plantas. Marina sentiu um aperto no estômago. Reunião de pais significava encontrar outras mães do bairro, significava possíveis constrangimentos e mais julgamentos. Eu vou com você, seu Joaquim disse naturalmente, se você quiser companhia. Mas o senhor não é pai deles. Marina começou a protestar. Sou o que mais próximo eles têm de uma figura paterna agora. Sua voz era firme, mas gentil. E faço parte desta família. Lucas parou de mexer na terra e olhou para seu Joaquim com olhos brilhantes. O senhor é tipo nosso avô? Seu Joaquim se agachou na altura do menino. Se vocês quiserem que eu seja, posso ser o melhor avô emprestado que vocês já tiveram. Pedro bateu palmas. Eu quero um vovô. Camila, sempre mais reservada, observou a cena com atenção. E se as pessoas falarem coisas ruins na reunião? Então mostraremos para elas que somos uma família de verdade. Não importa o que digam. Marina se aproximou da filha. E que família de verdade é aquela onde as pessoas se amam e se cuidam? Naquela noite, após o jantar, eles se sentaram na sala para assistir televisão juntos.
Era uma cena que poderia ser vista em qualquer casa brasileira. Crianças no chão brincando, adultos no sofá conversando sobre o dia, a televisão tocando baixinho ao fundo. Mas para Marina, era a realização de um sonho que ela havia guardado no coração durante anos. Ter uma família completa, estável, feliz. Seu Joaquim observava as crianças com um carinho que não conseguia esconder. Pedro havia adormecido no sofá e ele o carregou cuidadosamente para a cama. Lucas mostrava para ele um desenho que havia feito na escola e Camila lhe pedia ajuda com uma lição de matemática que estava difícil. Marina percebeu que em 2 semanas seus filhos haviam ganhado não apenas um lar, mas uma figura paterna que realmente se importava com eles. E seu Joaquim havia recuperado algo que pensava ter perdido para sempre, uma razão para acordar todos os dias com esperança e alegria. Quando as crianças finalmente foram dormir, Marina e seu Joaquim ficaram sozinhos na sala. O silêncio era confortável, pontuado apenas pelo som distante do trânsito e pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Seu Joaquim, o que aconteceu com sua família? Se não for muito pessoal perguntar, Marina havia ganhado coragem para fazer a pergunta que a intrigava desde que se mudaram. Seu Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as fotografias antigas na estante. Minha esposa, Rosana, morreu de câncer há 12 anos. Meus 2 filhos morreram em um acidente de carro há 10 anos. Voltavam da festa de formatura da minha nora. Meus netos eram pequenos, estavam no carro também. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. Perder uma família inteira, de uma vez, era impossível imaginar uma dor tão profunda. Meu Deus, seu Joaquim, eu sinto muito. Durante anos achei que não conseguiria continuar. A casa ficou vazia demais, silenciosa demais. Comecei a falar sozinho para preencher o silêncio. Comecei a recolher coisas da rua porque lembrava dos objetos que minha família havia tocado. Sua voz era baixa, mas firme. As pessoas começaram a me ver como louco, e talvez eu realmente estivesse um pouco louco de tristeza. Marina estendeu a mão e tocou o braço dele, um gesto simples de solidariedade. Mas vocês trouxeram vida de volta para esta casa. Trouxeram risadas, conversas, bagunça, trouxeram família. Seu Joaquim olhou para ela com gratidão. Eu é que deveria estar agradecendo vocês todos os dias. Naquela noite, Marina deitou pensando em como a vida podia ser imprevisível. Algumas semanas antes, ela estava desesperada, sem ter onde morar com os filhos. Agora não apenas tinha um lar, mas havia se tornado parte da cura de um homem que também precisava desesperadamente de família. E amanhã, independentemente do que os vizinhos dissessem ou pensassem, eles continuariam construindo juntos algo que era mais forte que qualquer preconceito. Uma família verdadeira baseada no amor, no respeito e no cuidado mútuo.